sejam todos bem-vindos ao programa Viver Leve. Essa semana ela é muito especial porque é a semana do Dia dos Pais e agora nós vamos entrevistar, a Adriana de Fátima Campos, que é psicóloga, pedagoga, já foi professora, e ela vai falar pra gente dessa mudança de comportamento que teve na paternidade, porque os pais de hoje não são iguais aos pais, pelo menos da minha época, Então a conduta, a forma de educar, a forma de transmitir afeto do meu pai é muito diferente da forma dos pais hoje conduzirem, o relacionamento com os filhos. Por quê? Porque o mundo mudou, a sociedade mudou e os homens estão descobrindo uma nova forma de paternidade. Então sejam bem-vindas, Adriana. Obrigada, Mari, pelo convite para fazer essa partilha aí sobre esse tema tão importante para nós, que é a paternidade. Nós podemos falar de paternidades e de masculinidades, como a literatura de hoje nos indica. De fato, talvez um grande marco seja o final do século XX e a necessidade da mulher de inserção no mercado de trabalho, uma necessidade não só financeira, como também de independência feminina, e esse é um outro capítulo, que nós vamos abordar. Esse é um assunto para um outro programa, outro programa. Você já vai ficar me devendo. Então, mas essa necessidade, essa inserção da mulher trouxe para o homem um desafio maravilhoso, e como a palavra desafio talvez também assustador, desafiador, por si só, de que o homem assumisse papéis que antes eram muito da esfera quase que totalmente feminina. E esse desafio de assumir um outro papel é extremamente simbólico para o desenvolvimento familiar. A família deixou de ter aquelas características nucleares do homem provedor e a mulher a dona do lar, para ter agora características muito mais flexíveis. Tanto faz se o homem de vez em quando também é do lar e se a mulher de vez em quando também é provedora. E na maioria dos casos os dois são as duas coisas. Com isso, os homens modernos se desafiam e têm aceitado sempre mais esse desafio de também encarar como funções suas a paternagem. Se falava antes, inclusive na literatura psicológica, era sempre a maternagem. E hoje nós temos com um grande apreço a paternagem como simbolicamente ressignificada, Pais que assumem desde os cuidados mínimos que eram antes da maternidade, da maternagem, como o cuidado da troca de fraldas, do banho, da alimentação, do acompanhamento à escola, mas também da segurança afetiva, do acolhimento, de acalmar, de ensinar a superar a ansiedade, a superar obstáculos, que são também da ordem afetiva. Esse é um complemento para o desenvolvimento humano, que a sociedade agradece, as famílias de hoje agradecem. Pais presentes significam para a criança uma segurança enorme, um ganho. Pais que ficam em casa e talvez deixam de ganhar horas de trabalho, ganham um investimento que não tem preço com os filhos. É um investimento afetivo, E aí vem aquela história do pai herói, De falar assim, o meu pai é o meu herói, E o homem, eu acho que todo pai, ele quer ser isso pro filho, o herói, E para ele ter essa representatividade, esse significado tão grande pro filho, ele tem que ser participativo. E aí eu queria que a doutora respondesse pra gente o que um pai participativo pode influenciar na vida de uma criança, Qual é a grande influência emocional, psicológica? Qual é o maior ganho de um pai participativo na vida de uma criança, para a criança? Então, quando nós falamos de um pai participativo, nós já pensamos no oposto, que é um pai ausente, um termo extremamente usado pela nossa sociedade, especialmente pelos currículos escolares, o pai ausente. Um pai participativo, a primeira grande questão é um pai que transmite segurança. Filhos que se referenciam tanto no pai quanto na mãe são crianças que tendem a ter uma autoestima reforçada, confiam em si, porque recebem dos pais esse reflexo de confiança. Pais presentes,
pais que acompanham, pais que educam, são pais que deixam as crianças se desenvolverem afetivamente mais tranquilas, com uma incidência de ansiedade e depressão muito menor do que na ausência deles. O ganho afetivo com a presença paterna é de crianças seguras, de crianças que confiam no mundo, de crianças que confiam em si mesmas e confiam no outro, de crianças que vão aprendendo a administrar perdas e ganhos, problemas cotidianos, com muito mais serenidade, porque tem companhia do adulto e um adulto adequado, não um adulto qualquer. Na ausência disso, a criança procura substitutos, né? Substitutos que podem ser um outro parente. Quando é um outro parente, nós já temos aí um ganho, ou talvez uma perda menor. Mas quando, por exemplo, a criança substitui essa ausência paterna por jogos eletrônicos, por bebida na adolescência, outros vícios, os jogos talvez são aquilo que nós temos mais lidado na clínica hoje. Eu tenho uma incidência enorme de famílias que procuram porque os filhos estão viciados aos 12, 13, 14, 15, aliás aos 6 já atendi também, com vício em jogos. E aí a gente vai olhar, a criança nunca se trata a criança e adolescente destacado da família, nem o adulto, né? Nós temos raízes. Nós temos raízes. E essas raízes aí, quando um deles está ausente, o pai está ausente ou a mãe está ausente, nós temos uma lacuna. Sim. Tem um buraco ali que é para toda a vida. E na vida adulta, o adulto tenta preencher esse vazio, mas ele vai entendendo que esse vazio vai ficar eterno se não tem proximidade, né? Não tem proximidade, porque isso é muito importante a gente destacar, porque aí a gente, quando começa a falar assim, vai falar sobre a importância dos pais na vida dos filhos, mas o meu filho não tem pai, porque o pai do meu filho foi embora. Então é importante ressaltar que às vezes o avô, o tio consegue suprir ali aquela ausência do pai, né? Eu já vi vários casos que ali o avô se tornou o pai da criança, conseguiu exercer. E aí quando não tem ninguém para exercer, vai ficar às vezes até a própria mãe ou a própria avó consegue fazer ali uns rearranjos, né, para poder preencher aquela falta. E quando não se consegue de forma nenhuma preencher, a gente vê a troca, a criança busca preencher aquela lacuna nos vícios. É isso? A primeira coisa assim que a gente distingue, nós não estamos dizendo que uma criança que não cresce com a presença do pai, fadadamente é uma criança que terá sérios problemas. Não necessariamente. Isso é importante ressaltar. A paternagem será exercida, se ela for bem exercida por uma outra figura. Nós temos aqui toda a condição de que a criança tenha um desenvolvimento tranquilo e bom e afetivamente saudável também. Eu quero fazer um parêntese só, e aí a gente diz assim, uma paternagem boa não acontece sem uma maternagem boa. A figura da mãe na ausência do pai é uma figura muito colaborativa. Por quê? Porque se a mãe destrói a figura do pai paterna, falando dele, quando se refere a ele, aí a mãe colabora para que essa lacuna da criança se torne um buraco negro. Sim. Então, se a mãe não tem condições de falar bem do pai, é melhor não dizer nada. Ela não dizer nada. Na vida adulta, a criança descobre por si, ela vai atrás. Se a mãe não tem condições mínimas de construir bem uma figura paterna, é melhor que ela diga pouco. Melhor seria se ela pudesse ressaltar valores do pai, mesmo na ausência dele. Isso é garantir que a criança pelo menos tenha um chão, tenha um afago dessa ausência. E aí na vida adulta, mesmo na adolescência, a criança descobre que o pai não era tão herói, né? A máscara do herói cai na adolescência e cai por si só. Mas até lá ela é importante, ela é muito significativa. Sim. Eu acho que a sociedade faz muito esse jogo, vamos dizer, um jogo psicótico, né? De sempre colocar o casamento como algo ruim, né? E aí fica sempre aquela coisa assim da mulher, que é a mulher que manda na casa, que a mulher megera. Aí a mulher, por sua vez, fica muito naquela coisa assim de que o homem é o folgado, é o que não ajuda em casa, né? Que só traz o dinheiro pra dentro de casa. Então eu vejo que tem muito isso na nossa cultura, sabe? De sempre estimular essa situação do casamento, que o casamento é algo ruim, né? Que as pessoas quando casam se tornam prisioneiras, né, uma das outras, né, e eu acho que isso que você falou para mim assim, é muito
interessante, porque eu lembro quando eu trabalhava como psicóloga, que eu era terapeuta de casal, então eu via muito, às vezes em muitos homens, um desejo de exercer essa paternagem, e a mulher, na sua insegurança em relação à própria maternagem dela, não permitir, né, que o homem exercesse essa paternagem, porque sentia como se o homem fosse tomar dela, né, a criança. Então, a mulher tem uma relação com a criança simbiótica, né? Isso. Até nesse aspecto, o pai é tão saudável, porque o pai, por não ter essa relação simbiótica, o pai tem uma serenidade em alguns momentos muito maior do que a mãe. Por exemplo, na escola, quando a criança adentra a escola, é comum aquelas crises de choro, porque essa separação aí é trágica para a criança, é dolorosa. Então, a mãe também sofre com isso. Sim. E às vezes o sofrimento da mãe gruda no sofrimento da criança, e a simbiose ali tem um efeito duplo. Aí o pai tem serenidade, o pai seria a terceira pessoa ideal para acompanhar a criança. Para acompanhar a criança. Sim, porque ele não tem a relação simbiótica, mas ele tem vínculo afetivo e a criança confia nele. E ele pode abrir para a criança as portas da escola, que são as portas das relações sociais fora de casa, a primeira, né? Então o pai tem... encorajar a criança a ir para aquele caminho, né? Das relações. O pai tem um poder grande pelo vínculo estreito e pela não relação simbiótica. Isso na relação da escola e em outras tantas, né? Que aí com a mulher já entram outros fatores. Mas os pais têm uma complementariedade maravilhosa, eles têm que aprender a jogar, a ser cúmplices na educação, porque eles se complementam. Os dois têm autoridade, os dois têm vínculo, mas os dois têm características diferentes, modos diferentes de educar, de lidar com a criança. E esses modos são complementares. Aprender isso, que é dos dois primeiro, né, para a relação com a criança, isso enriquece enormemente a relação familiar. Isso deixa a relação familiar completa, há uma completude aí. Então, para finalizar, eu queria muito agradecer. Foi muito gostoso. Eu, se deixar, acho que eu ficaria aqui horas e horas conversando, que é um assunto que eu gosto muito de conversar, de debater, de falar. E assim, aproveitar, né, que você é pedagoga, e falar uma coisa que eu sempre, quando eu trabalhava, que eu trabalhei com palestras, com cursos, como eu já te contei, e uma coisa que eu sempre falava, e algo que eu sempre preservei na minha vida, na vida escolar da minha filha, é: mães e pais, vocês têm que ser amigos da escola, né? Vocês têm que estabelecer um vínculo de parceria entre vocês, né, o pai, a mãe e a professora da criança, a diretora da criança, porque na atualidade eu vejo muito essa rixa, né? Parece que virou uma rixa entre a professora e a mãe e o pai, né? Eu vejo muito esse discurso assim de: meu filho tá se comportando mal na escola porque a professora é assim, é assado, né? Não tem essa relação de amizade, de parceria. E isso é tão importante, isso é tão fundamental, porque quando é estabelecida essa relação de parceria entre o pai e a mãe e a escola, né, a diretora, a professora, é tão mais fácil encontrar soluções quando a criança está enfrentando uma dificuldade. Essa tua fala é tão significativa, porque nós voltamos àquela necessidade de que os pais, tendo essa estreita ligação afetiva com a criança, se recordem de que o vínculo que eles têm com a escola é transferido para a criança. Pais que elogiam a escola transmitem para o filho segurança e gosto por aquela escola. Pais que criticam em demasia a escola destroem o respeito que a criança tem pela escola. E o pai e a mãe têm a obrigação de lembrar-se que o adulto é cúmplice do adulto. Então, e não da criança. Não significa que o pai não vai defender a criança na necessidade dela, pelo contrário. Mas o pai jamais vai se posicionar contrário à escola, isso é extremamente equivocado. Em qualquer reclamação da criança, o pai acolhe, quer dizer, respalda a criança e diz: vamos verificar junto?
E aí o pai vai, não em tom de acusação, mas em tom de quem apoia o filho, o pai vai entender o que está acontecendo. A partir da conversa com a escola, o pai retorna para a conversa com o filho. Isso é tão importante porque assim o pai também ensina para a criança como é que se resolvem problemas, sim, como é que se dialoga, como é que se resolvem diferenças, né? E o pai precisa se recordar de que ele e a escola são parceiros. São parceiros. São parceiros na educação do filho. Então nós temos ali adultos e alguém em formação. A criança em formação tem que ser levada a sério, mas também não pode ser apoiada contradizendo questões que são próprias da escola e que precisam de respeito igualmente. Sim, isso é verdade. Eu sou a prova disso, de viva disso que isso funciona, porque eu mantenho sempre uma relação, tanto eu quanto meu marido, de parceria com a escola, né? E eu vejo que eu tenho colhido os bons frutos disso. Eu recomendo e eu acho que tem que haver essa parceria. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Sim. Então, eu quero finalizar agradecendo imensamente pelo teu convite. Foi um prazer enorme. Esse tema é para mim também muito agradável e muito próximo do meu trabalho, tanto na realidade escolar quanto na realidade clínica. E eu aproveito para parabenizar os homens, pais que aceitam esse desafio lindo de serem pais na palavra íntegra. Pais que são biologicamente, fisicamente importantes, mas mais que isso, que são emocionalmente âncoras para seus filhos e não tem medo de, nos mais pequenos e escondidos exercícios da paternagem, demonstrarem afeto, força, carinho, tudo aquilo que a criança precisa para crescer de uma forma integral, integradora, né, realizadora. Parabéns e que esse dia seja de muitas alegrias para vocês como famílias. E obrigada imensamente por esse convite tão agradável. E fica estendido aqui o convite novamente, porque nós temos muito a conversar ainda e trazer coisas para falar. Isso mesmo. Então tá, muito obrigada. Eu trouxe aqui o professor Cristiano, que eu vou aproveitar e vou abusar um pouco da presença dele. Ele vai contar pra gente um pouco do que é ser pai pra ele, né? Que mais do que nunca a gente tem que ouvir os pais, saber deles, o que mudou na vida deles quando eles receberam a notícia que seriam pais, né? Qual o significado disso pra eles. E eu vou aproveitar e vou pedir pra ele falar um pouco pra gente sobre a Chantala, né? Por quê? Porque o nosso entrevistado, ele é massoterapeuta, ele trabalha com acupuntura também, né? E mais do que ninguém vai falar um pouquinho do que é a introdução dessa técnica da Chantala com os bebês, com os filhos, que os pais também podem fazer, né? Então eu vou aproveitar essa oportunidade para perguntar um pouquinho sobre isso. Cristiano, quando você descobriu que ia ser pai, como que foi essa notícia para você enquanto homem? Eu, homem, soube agora que eu vou ser pai. A primeira reação que eu tive, quando descobri que ia ser pai, houve um momento de silêncio, assim. Ainda eu lembro muito bem a cena e aquele silêncio foi algo gostoso, algo satisfatório. No momento ainda não era algo esperado, no meu caso, mas que teve uma mudança significativa no meu interior, assim. O contato que eu tive foi esse sentimento interior. Tive um momento de silêncio e as coisas, assim pensei, as coisas vão fluir. Foi o que eu pensei. Houve muita preocupação? Passando isso daí, houve um pouquinho de preocupação, mas a felicidade superou a preocupação de longe, assim. Então, o sentimento que eu tive no momento foi de felicidade e um profundo amor pelo aquele momento que estava surgindo. E assim, para você, por que eu resolvi trazer essa temática, né, próximo ao Dia dos Pais? Porque eu acredito que muito mudou, né, dos pais de antigamente para os pais de hoje. Hoje os pais, eles estão exercendo outra função na vida dos filhos. Eu acho que mudou um pouco, né, a forma de pensar, a forma que o homem pensava em relação a ser pai, né? Para você, o que mudou da sua criação, do comportamento do seu pai para o seu comportamento hoje? O primeiro comportamento que até eu já
eu já venho falando em algumas palestras, ou até em cursos de chantalas, que os pais de hoje, eles têm um pouco desse sentimento materno também. Eles têm esse cuidado, eles têm não só o direito, mas o dever de dividir essa relação com a mãe também. Então o pai ele se torna um pouco mãe nesse aspecto. No caso de aplicar uma massagem, no caso de cuidar, de dar de mamar o filho, de balançar, coisas que talvez há muito tempo atrás não tinha. Isso na cultura masculina, né? Então, porque antigamente a função do pai e a função da mãe era assim, nascia a criança, o bebê, e era responsabilidade da mãe. A mãe que trocava fralda, a mãe que amamentava, a mãe que... Todo esse trabalho doméstico era voltado para a mulher, né? Então, assim, ficava aquela ideia de que o homem não poderia fazer a função de trocar uma fralda, de dar uma mamadeira, né? De dar uma papinha. Só que as coisas, elas mudaram porque a obrigação do homem era carregar o sustento da casa nas costas, né? O homem que tinha essa obrigação de carregar o sustento e todo esse trabalho afetivo, de cuidado, era voltado para a mãe. Só que a mulher, ela já há muitos anos, né, muitas décadas, ela foi para o mercado de trabalho e as mulheres, elas ficaram sobrecarregadas. Então, por que não dividir? Né? Se ambos vão para fora, se ambos trabalham, por que não dividir as tarefas, o cuidado com o lar e com os filhos, né? E aí eu te pergunto, isso foi vantajoso para o homem fazer essa divisão, dividir os cuidados com os filhos? Na minha percepção, sim, porque os filhos crescem com um contato muito maior, com uma percepção muito maior dos pais, em conjuntos, pai e mãe dividindo suas tarefas e se complementando em suas tarefas, e aquele amor que às vezes era voltado apenas muito mais para a mãe em épocas antigas, ela tem um certo equilíbrio, porque o pai também se doa muito em amor. Até na questão da massagem da Chantala, né? Em cursos que eu ministrei da Chantala, a maioria, claro, eram mães, mas eu sempre apliquei em minha filha a massagem Chantala, com vários benefícios, ensinava as mães e orientava que os pais também tinham que participar dessa comunicação com os filhos, essa comunicação do toque, do amor, da afetividade, muito mais próxima do que em tempos anteriores, que se tornava uma responsabilidade muitas vezes só da mãe. E você vê ainda, Cristiano, essa dificuldade dos homens de ter essa participação maior? Algumas dificuldades ainda é vista, mas eu conheço muitos pais que têm uma participação muito ativa. Uma participação assim até de clientes meus, que vai o casal e de repente fala, olha, o pai é que toma mais, que cuida mais, que às vezes dá banho, que conta historinha, que brinca de bichinho, fazendo mímica com os bichinhos, e as crianças adoram isso. Então o pai interage muito maior com a criança, e a criança vai ter um lar muito mais completo nesse caso, assim. Quais vantagens e maiores benefícios que você sentiu nessa relação de troca, de participar mais, de ter esse cuidado, assim, você enquanto ser humano? O que isso te trouxe de bom, sabe? Falando em vários aspectos. Uhum. Primeiro, ser mais completo, né? Quando você está em contato com o seu filho, você está se doando amor e se preenchendo desse amor. E o seu filho está recebendo também esse carinho, esse amor, de uma forma bem profunda. Você se sente protegido, se sente seguro dentro do seu lar. Então, desempenhando um papel assim bem importante nesse aspecto. No aspecto também fisiológico, social, a gente tem uma mudança significativa entre antes de ser pai e após ser pai. Eu acredito que atinge a maturidade de ser homem também, se tornar pai, de ter essa relação, essa completude entre filho e pai. Eu já escutei muitos relatos de alguns homens que eles atingiram a ter uma condição financeira e profissional melhor depois que se tornaram pais, né? Porque parece que você começa a ter um foco, né? Que antes da paternidade, o homem ele não tem assim um compromisso, né? Um compromisso, uma responsabilidade, algo que dá aquele estralo e fala, eu tô aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás.
minha vida agora não tem, a minha vida agora não tem assim um sentido, né? Sim. Então, a partir do momento que você vê uma criança que vai depender de você, que depende do seu cuidado, é uma responsabilidade que o homem dá aquele start, né? Então, eu já escutei muito algumas pessoas falarem assim, depois dos meus filhos eu cresci profissionalmente, eu cresci como pessoa, porque a pessoa passa a ter um foco, um sentido de vida. Até no meu caso, eu creio que aconteceu isso, o aspecto fisiológico e biológico que o homem sente essa mudança, é que você começa a ter uma meta, você começa a procurar caminhos para que você dê uma vida melhor para o seu filho. Antes do nascimento da minha filha, a vida era mais despreocupada, era mais tranquila, não tinha muita meta, ele andava de acordo com o que era para ser. Não que isso o filho colocou como uma mudança negativa, digamos assim, se tornou uma pessoa que só pensa em dinheiro, não, mas que completou mais esse círculo, assim, digamos. Então vamos falar agora da Chantala. Existe ainda muito preconceito do homem aplicar a Chantala no bebê? Existe sim, até por partes familiares de algumas mães, às vezes não gostam que o pai tenha esse contato, mas as mães estão também, essa modernidade está atingindo ambos os lados, então as mães gostam que o pai faça isso. No meu caso, a minha esposa, como eu também era massoterapeuta, ela sempre deixou em encargo, e a Chantala ela é incrível, porque além de você fazer a massagem, você tem o banho e depois tem a amamentação. No caso do homem, geralmente a amamentação vai para a mãe, né? Mas o banho, você participa de certa parte nessa relação com o filho. A massagem, a Chantala, ela iniciou muitos anos atrás, ela é uma técnica da Ayurveda, uma técnica indiana, e o nome dela é Kumara Abhyanga, que é a Abhyanga aplicada para crianças. O pediatra, Frederic Leboyer, que trouxe para o ocidente a Chantala, ele viu uma mulher que era paraplégica aplicando em seu filho sentado no jardim, numa comunidade muito pobre, e ficou encantado pela nutrição que tinha além da fala. A Chantala se comunica não verbal, ela tem a comunicação do próprio amor, do olhar, de dois corpos se conectarem ali energeticamente. Então assim ele ficou fascinado e tirou fotos da mulher, que era a Chantala, e trouxe essa massagem, ficou conhecida como Chantala aqui no Ocidente. Então, quem trouxe a Chantala para o Ocidente foi um pediatra. Foi um pediatra. Então, é importante frisar o fato de ter sido um pediatra que trouxe a Chantala, porque tudo que é muito voltado para ela é de origem indiana, né? Indiana, né? Porque tudo que é muito voltado de origem indiana, as pessoas ainda têm muito preconceito, muitas pessoas acham que não tem um cunho científico, né? Uhum. E a gente sabendo que foi um pediatra que traz também a questão também da credibilidade, porque se um pediatra ele viu que aquilo ali trazia um benefício para a criança, para o bebê, né? Então automaticamente se percebe que tem ali uma fundamentação. Até o livro dele é totalmente poético, são poesias do toque, do óleo aquecido, do carinho entre mãe e filho. Ele fez inicialmente um vídeo, depois tirou as fotos e editou esse livro. Então assim, e a primeira visão, creio que ele teve, é dessa conexão entre mãe e filho, dessa junção, dessa união entre amor, dessa conexão não verbal que ele sentiu. E aí também ele percebeu o efeito fisiológico dentro de uma massagem, o desenvolvimento motor, tudo isso trabalhando numa forma até artística, assim, até uma dança dentro daquela massagem. Então, para finalizar, eu convidei o Cristiano, né, como eu falei assim de início, porque eu sempre quando eu tenho contato com ele, eu vejo muito aquele pai babão, né? E é tão gostoso ver, porque ainda, por mais que os homens eles estão tomando agora para si dividindo com a mulher essa responsabilidade no cuidado com os filhos,
apesar que eu acho que ainda nós temos muito a caminhar ainda, né, nessa questão educativa, social, de conscientização mesmo, né, de que o homem, quando ele tem a iniciativa ali de cuidar dos filhos, de dividir as tarefas com a mulher, não é uma coisa que ele faz porque ele é um homem maravilhoso, melhor. Não, ele faz porque é obrigação dele fazer, né? E eu acho que se a mulher ela vai para o mercado de trabalho, o homem também vai, por que não? Por que tem que ser só da mulher, né? E às vezes os homens eles não fazem isso porque foram educados assim numa cultura muito machista e acaba perdendo todos os benefícios que é esse contato, né? Muitos homens eles não sabem a quantidade de benefícios emocionais que é o contato com a criança. Então, tem muitos homens que eles ficam com medo de ser julgados pela sociedade e não faz, e deixa de fazer. E aí chega uma certa etapa na vida que para e pensa, puxa, eu não vi meu filho crescer, eu não aproveitou mesmo assim para poder curtir a criança. Então, por isso que eu chamei o Cristiano, porque eu sempre vi ele como um paizão, né? Ele tem muito para trazer pra gente em relação a Chantala, porque foi o primeiro homem que eu escutei falando assim, né? Eu fazia Chantala na minha filha, né? Porque os homens ainda têm muito medo de assumir esses papéis. E não percebem que o benefício ele não é só para a criança, mas ele é benefício para ele enquanto homem mesmo, enquanto ser humano. Eu acho que o contato com a criança ainda tem muito nos ensinar, né? Esse contato com as crianças elas têm muito para nos ensinar. Até uma palavra final aqui, né? Ter essa conexão com o seu filho é exercer o papel de pai mesmo e viver momento a momento com o seu filho. A Mari falou aqui que tem muito a nos ensinar, e tem mesmo. Um olhar de uma criança silencioso, ele tem muito a ensinar para nós. O toque, a gente fala que a gente envolve a criança naquele toque, mas naquele instante a nossa química interior muda. Eu lembro uma amiga uma vez chegou para mim e falou assim, a primeira coisa que quando você nascer seu filho, você vai sentir o verdadeiro amor. E não tem um amor, é indescritível o amor de um filho. Aquele que se conecta não tem algo que se equipare ao amor que você sente pelo seu filho, e você, de certa forma, conheceu o amor, um amor diferente, um amor até muito amplo, não é um amor assim egoísta. Você aprende a deixar de ser egoísta quando você é filho, quando você tem um filho, quando você é pai. Você acaba deixando situações que você pensava diferente, acaba mudando o teu comportamento nesse pensamento de ser pai, um pai integral, é ser a família inteira. Você tem essa oportunidade do pai ter o toque e a mãe ter o toque no seu filho, ter o carinho, ter o contato, o amor, então vai somar muito mais para o desenvolvimento da criança e para o teu desenvolvimento pessoal também. Então, Cristiano, muito obrigada, tá? Pela participação, pelas dicas, né, por falar pra gente um pouquinho do que é a Chantala, né? Eu que agradeço a oportunidade. Então seja sempre bem-vindo, tá bom? Obrigada.